Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Ovo de Sucupira. Só sei que foi assim. Mas rapaz... Olá, ouvintes. Ontem, na minha análise sobre o cenário das eleições de Fortaleza, eu desconsiderei uma informação, tá? Vamos corrigir aqui? Beleza. O André só poderá ser senador quando chegar aos 35 anos de idade. Isso vale também para presidente e vice-presidente da República. E 30 anos ele precisa ter para concorrer a governador, vice-governador do estado e, no caso, do Distrito Federal, que é o que determina... Mas rapaz... a Constituição Federal. Bom, porém, isso não impede que ele influencie o voto em um candidato apoiado por ele, como aconteceu com seu pai, né, quando ele foi disputar a eleição para deputado federal e terminou em primeiro, que hoje o seu pai é deputado estadual, né? Então, mas rapaz... também não impede que de ser uma nova liderança da direita, isso é fato, e isso tudo influencia, queira ou não queira. Ele, neste ano, completa 27. Dito isso, vamos ao balaio de hoje. Beleza, mas qual seria a saída ou outro provável nome do centro-esquerda para a sucessão de Lula? Se não for Camilo Santana, o nome paquerado pelo partido, né? No caso, nem tanto pelo partido, mas mais pelo Lula, mas rapaz... é o de João Campos, atualmente com 30 anos, e que terá 31 em novembro desse ano, mesmo não se encaixando nessa exigência dos 35 anos para ser presidente ou senador, tá? Mas ele está atualmente no PSB, e de lá não pretende sair. Se o PT pensa em seu nome, vai ter que apoiá-lo, pois até onde se sabe ele pretende continuar no partido que sempre foi ligado à sua família. Mas quem é João Campos, gente? Pelo amor de Deus, tá? Mas rapaz... Prefeito reeleito de Pernambuco em primeiro turno de votação. Pois é, o João Campos é filho do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, morto na quarta, 13 de agosto de 2014, quando era candidato a presidente. E bisneto de Miguel Arraes, cearense, tá? Uma figura importantíssima na política do estado de Pernambuco. Ele se formou em engenharia civil pela Universidade Federal de Pernambuco em 2016 e desde garoto ainda seguiu o caminho político da família. O João também é conhecido por seu relacionamento com a deputada federal Tabata Amaral. João Campos foi reeleito prefeito de Recife, Pernambuco, no primeiro turno das eleições municipais de 2024. Obteve 725.721 votos, o que representa 78,11% dos votos válidos. Com João Campos, a esquerda e o centro-esquerda teriam seu nome, né, que fala a linguagem política que as massas entendem. Tá aí o resultado. O problema é o futuro. Mas rapaz... Mas para tudo isso acontecer, ainda existe a reeleição de Lula, né? Tem que acontecer, porque nenhum dos dois está na idade de disputar para presidência ou Senado, né? Enfim, para governador talvez, mas para Senado e presidência não. Mas quem irá contra ele, né? Quem é que vai contra Lula? Esse é que é o problema. Os búzios de Paz Sucupira não têm resposta para isso, muito menos palpite, mas fica registrado. Mas vamos lá, repercutindo nas redes sociais a entrevista ao podcast Sem Meia Verdades de João Inácio. O empresário Sávio Laroca falou como foi para ele a eleição para prefeito em 2024. Abriu o coração e no papo reto, bem reto mesmo, tá? Bem direto. Confirmou que deverá sair do PSB, pois, segundo ele, não existe mais espaço após a traição que fizeram contra ele, sem aviso prévio, e que a sua maior decepção foi em relação à atitude do deputado Marcos Sobreira, que, além de tudo, né, segundo o Sá, mentiu sobre o assunto que era, o que foi, no caso, a saída dele da aliança com o Sá. E ter ido lá, no caso, foi para o Roberto Filho. Mostra que abalou bastante. Depois nós mudamos para o PSB com uma série de promessas de que seríamos bem recebidos e apoiados. Em nenhum momento esse apoio apareceu.
em nenhum momento, e mais grave, eles saíram no momento talvez mais importante da campanha e saíram mentindo. Para justificar a saída, mentiram e mentiram bastante. Eu lamento muito, para mim a maior decepção desse episódio não foi o pai, foi o filho, o deputado Marcelo Sobreira, Marcos Sobreira, que inclusive quando saiu para apoiar outro candidato, ele deu uma entrevista em que ele mentiu a mais não poder. E é óbvio que isso me desagradou, isso me deixou magoado, mas enfim, eu já era um propósito de levar a candidatura até o fim, independente do resultado. Para mim já havia ficado claro naquele momento que a eleição havia polarizado, e quando polariza a gente sabe que vai sofrer as consequências, é como a concha, né, imprensada entre a areia e o mar. Mas, rapaz, Sobre a saída do PT, o Sá afirma que isso abalou sim a candidatura. A nossa saída do PT, de fato eu não fui convidado a sair, mas é como se tivesse sido, porque colocam a direção estadual, colocou alguém no partido claramente que seria candidato a prefeito, e em contraposição à nossa posição que desde 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, nós já havíamos definido que seríamos candidatos. Então, de fato, isso aí foi ruim, abalou a campanha. Por volta de abril, nós chegamos a ter 21% de intenção de voto. O Ilo Neto tinha 34%, então isso mostra que abalou bastante. Para o Sá, um dos grandes vencedores dessa eleição é Edinaldo Lavor. Talvez um dos grandes vencedores dessa eleição é o ex-prefeito, aliás, o ainda prefeito Edinaldo Lavor. Edinaldo se gabava de que daria a terceira surra em Agenor, e de fato deu, não é? Uhum. Porque a vinda dele para a campanha fez a diferença, e foi isso que claramente fez com que a eleição fosse ganha pelo Roberto. E por outro lado, a gente sabe que ele vai cobrar uma fatura, como sabemos também que vários dos serviços da prefeitura, como o lixo e outros serviços, a merenda escolar, enfim, vários serviços da prefeitura já estão ou estariam comprometidos. E isso, numa cidade que está desmantelada, isso é muito ruim, porque meio que deixa o prefeito sem muitas alternativas para fazer um bom trabalho. Então, diante desse quadro, diante desse cenário, eu acredito que ele vai ter muitas dificuldades para fazer gestão. Para ser prefeito, nem tanto, mas para fazer gestão, acho que ele terá muitas dificuldades. mas, rapaz, Sobre a Câmara, o atual prefeito terá que ter muita habilidade para costurar novos acordos, além dos que, no caso, ele já teve que fazer. Foi o que disse o Sá. Edinaldo também fez 8 vereadores, não é? Exatamente. E O atual prefeito só fez um. só fez Aliás, um. o prefeito eleito só fez um. Só fez um. Isso gera dificuldade já para... E isso aí certamente vai ser outro fator. Se comprometeu com vários atores em relação à eleição. Para deputado estadual tem o Nísio, tem o Edinaldo, tem o Marcos. Para deputado federal tem Júnior Mano, tem Danilo. E aí o Alex se lança, né? Ao Alex. Enfim, é realmente um quadro complexo, não é? Bom, o Sá vai continuar na política e deverá reforçar o seu grupo para fiscalizar e possivelmente lançar nome, né? Para quem sabe até para deputado, né? Olha aí. É óbvio que uma coisa é certa, eu não posso ficar no PSB dada a forma como fui tratado, não é? Então é óbvio que eu vou precisar de um partido para chamar de nosso. Nosso que eu digo é do grupo que foi até o fim da campanha, mesmo sabendo que seríamos derrotados, mesmo sabendo
de todas essas dificuldades, então nós vamos precisar nos definirmos por um partido que eu gostaria e terá que ser um partido de centro-esquerda. A forma como a gente vê a política não me permite, não me faz pensar em nenhum momento de ir para um partido de direita. Então, de cara, a gente já descarta aí uma série de partidos, todos aqueles que compõem o Centrão, por exemplo, para mim não faz sentido me abrigar em nenhum deles. Conforme dissemos aqui, o empresário deverá se lançar novamente a prefeito de Iguatu, né? No meio termo a gente ainda não sabe o que é que vai acontecer, né? Mas disposição ele diz que tem. Eu diria, João, que todas as possibilidades estão abertas. Esse ano eu rejuvenesci 10 anos. Eu estou fazendo 70 anos, João. Então, eu estou bem, estou inteiro. Meu propósito no momento é continuar pensando a nossa Iguatu, projetos para que a cidade cresça, se desenvolva, projetos para que a gente saia desse marasmo, dessa camisa de força que amarra, aprisiona Iguatu há tanto tempo. Na verdade, há 30 anos. Se não tem as manhas, não entra não. Isso é a instrução de um profissional. Mas, rapaz... E neste fim de semana, o Jornal O Povo entrevistou o prefeito eleito Roberto Filho. Uma boa entrevista. Porém, se auto-intitular como terceira via, isso foi um tanto quanto fora de contexto, tá? Há controvérsias e, como bem disse o Sá, o grande vencedor dessa campanha foi sim o Edinaldo Lavor, e eu concordo totalmente com ele, eu digo isso também. Boa parte das pessoas dessa cidade falam a mesma coisa. Batom, tu já gosta do moído, hein? Com exceção do Sá, que seguiu carreira solo nessa campanha, e não seria para menos, pois ele fala de 30 anos de atraso, todos estiveram unidos contra a candidatura de Ilo Neto, filho do deputado Agenor Neto. Mas, rapaz... Como disse Alex Dazeni em uma entrevista na Rádio Jornal, quando se lançou pré-candidato a deputado federal, ele disse, abre aspas, tem coisas que a gente não pode falar, fecha aspas, ponto. E eu concordo com ele. É isso aí. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Tinha uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!